Hoje você vai aprender. Hoje você vai começar a dar valor para as coisas que eu falo. Quando eu falo sobre homeschool, quando eu falo que você deve ter o mínimo de interferência do governo, é porque as coisas tendem a piorar. Se você acha que não, pois bem, eu lhe apresento a próxima ministra do STF. O STF, apesar de ser um cargo vitalício, quando uma pessoa chega numa certa idade, ela tem que se aposentar. E já tem um ministro no STF que tem uma certa idade que está para se aposentar em 2023. E pelo Partido dos Trabalhadores já está contado, né, a Débora Duprat para ser ministra do STF. E veja só uma declaração dela, né? Olha a cara da senhora, só analisa a feição da mulher, que belíssima cara. Né? Pois bem, olha só o que ela afirmou aqui. Meu irmão, chega a ser ultrajante. A criança não pertence à família, pertence ao Estado, disse a Débora Duprat, que está contada, né, para ser pelo PT, para ser ministra do STF. Eu vou falar sobre esse assunto, vou falar sobre homeschool, vou falar sobre uma série de coisas que está entalado aqui e eu acredito que você, como telespectador, você precisa ouvir para você não cometer os mesmos erros. Mas antes de eu falar sobre isso, notícia rápida e importante para vocês aqui. O conteúdo premium está aberto às vagas. São 20 vagas e agora não são 20 mais, são 18, tá? Na parte da manhã já foram 2 vagas preenchidas. No momento agora tem 18 vagas para você poder participar do conteúdo premium. E o conteúdo premium você conta com o meu suporte pessoal durante 3 anos. Você conta com o meu telefone pessoal para nós trocarmos uma ideia. Você conta com material de apoio, e-books, PDFs, videoaulas passo a passo com tutorial. As videoaulas todas são legendadas em 3 idiomas. São mais de 100 aulas. Você tem grupos de apoios e inúmeros casos de alunos de sucesso. Então você participa de todo esse endosso, escolhe a área que você quer empreender e você começa em pouquíssimo tempo, com garra e com um tutor do seu lado a dar resultados. Por exemplo, lá no Telegram, na nossa nova turma, eu já publiquei casos de sucesso sobre alunos meus que participaram. Esse que participou de setembro de 2022 no conteúdo premium. Ele começou em pouquíssimas semanas a apresentar um lucro e depois de aproximadamente 6 meses, ele já fez R$6.000 de lucro, e isso em menos de uma semana, tá? Aí nós tivemos aqui outro aluno que partiu para o marketing digital, outra modalidade, e já conseguiu fazer 13 vendas. Tivemos alunos aqui que trabalham aqui, com o setor de freelancer, é um setor que eu ensino as pessoas a trabalharem de casa sem a dependência do governo. Tá aqui um aluno que firmou o contrato, ganhou mais de R$5.000 para fazer um serviço que vai ocupar mais ou menos 10 dias da vida dele. Tá aqui, tá? Mostro o que eu ensino dentro do conteúdo premium, né? E tem algumas coisas que eu não posso falar, porque eu sou incumbido de falar. Você vai ter que traduzir pela sua própria mente, né? Algumas palavras eu não posso falar, sou incumbido de falar, que estão presentes no conteúdo premium, e só por isso já vale o acesso. Então você vai vir aqui, tanto pela descrição do vídeo quanto pelo nosso Telegram, tá? Você vai participar dessa página aqui, ok? Nessa página você já vem com estudos de casos, de pessoas que deram certo, você pode vir aqui. E quando você escolhe participar e mudar a sua vida, não são mais 20 vagas, tá, pessoal? Não são mais 20 vagas. Já mudou, aqui são 18, eu vou dar uma atualizada, tá? A partir aí de um horário aí de 1h da tarde, porque eu tô gravando esse vídeo na parte da manhã, eu já vou dar uma atualizada, tá? E aqui tem estudo de casos de alunos que tiveram resultado, tá? São apenas 20 vagas, você conta com o meu suporte pessoal e é
na minha visão, o melhor conteúdo para agregar valor à sua vida. Ainda mais se você quer desatar esses amarras do sistema antes que as vagas elas desapareçam, tá? Isso aqui não vai durar muito tempo não, tá bom, pessoal? Quem quiser participar, tem links aí na descrição, tá bom? Pois bem, o que eu acho importante e por que eu preciso falar sobre esse assunto? Por favor, me escute. Você que está me assistindo agora, você pode chamar o seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia. Olha só, uma pessoa inteligente, antes de ser uma pessoa questionadora, uma pessoa inteligente é uma pessoa que dá ouvidos, é uma pessoa que para escutar. Então, se você se considera uma pessoa intelectual, antes de questionar, de brigar, de bater boca e falar assim, aquele cara da internet está errado, escuta primeiro, faça uma reflexão para depois você afirmar. Olha só, essa próxima ministra do STF que vai ser elegida pelo PT, né, na verdade todos foram, né, praticamente quase todos foram. A criança não pertence à família, pertence ao Estado. Tá bom, vou só mostrar uma coisa para vocês. Mudança de USP. Olha só, deixar isso aqui bem claro para vocês, ó, bem claro. 280 crianças e adolescentes trans fazem transcrição de gênero no HC da USP. Ou seja, 280 crianças estão prestes a mudar de gênero na USP. 280 pessoas. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se você tem menos de 18 anos de idade, você não pode beber, né? Bebida alcoólica para menores de 18 anos não pode. Mas se você quiser mutilar o seu periquito com menos de 18 anos, você pode. Faz algum sentido para você? Pensa um pouco, se a bebida faz mal antes dos 18 anos, por que mudar de gênero não faz mal? Pensa um pouco. Por exemplo, meu corpo, minhas regras. Eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Mas se você se negar a tomar qualquer coisa, aí não pode. Então tudo tem limites. E o limite é sempre a desgraça e a destruição do homem. Porque o governo é um governo demoníaco das trevas, que visa sempre destruir a família e o patriarcado. Destruir tudo aquilo que Deus conquistou. Eles querem destruir e despovoar a civilização como um todo. E vocês não têm ideia de como eles vão fazer isso. Eles são capazes e vão fazer. Então, olha só. Os caras já estão colocando uma lista de espera para mudança de gênero de 280 crianças. E aí me vem uma ministra e fala que as crianças é do Estado. Você já parou para pensar que se a criança for do Estado, o Estado pode ir na sua casa, tomar a sua criança, convencer a sua criança ou fazer forçadamente a mutilação de periquitos na sua criança, pegar o seu filho de 4 anos, 5 anos de idade, enfiar alguma coisa no buraco do seu filho e convencê-lo que ele é uma mulher. E fazendo isso, o que vai acabar acontecendo? Eu vou colocar aqui uma imagem, mas primeiro eu vou ter que fechar, porque tem uma certa rede social que não tem escrúpulos, então praticamente tem que tomar cuidado com o que se publica. Leia bem essa frase aqui. Degolar o seu periquito não fará de você mulher, apenas resultará em múltiplas doenças, porque sim, ocorrem doenças, e possíveis pioras do seu estado mental, que será fudido e provavelmente te levará ao suicídio. Qual que é a taxa? Não, sério, meu irmão, você tem noção que a expectativa de vida de uma pessoa trans é 30 anos de idade? O governo fala que o filho é do governo. Não, o seu filho é nosso. Nós mandamos no seu filho. Pega o seu filho, corta o periquito dele, transforma ele em mulher. Seu filho, ele vai chegar numa idade de 18, 19, 20 anos, vai perceber a enorme burrada do que fez. Geralmente essas burradas são percebidas quando o lóbulo frontal está em fase final de desenvolvimento,
que é a partir dos seus 25 anos para cima, né? E aí, basicamente, o seu filho vai perceber a cagada do que fez, vai ter dificuldade para arrumar trabalho. O único trabalho para transexual é a prostituição. Vai viver de auxílio do governo, vai ter uma vida horrível, vai ter que tomar antidepressivo, vai ter que viver na vida do psicólogo, ou seja, vai ter a vida arruinada. Porque o seu filho, ele, com 4 anos de idade, não pode beber, porque faz mal, mas pode cortar o periquito. Você tá entendendo? Então a gente tem que ter limites para as coisas. Espera aí que tem mais uma coisa que eu preciso mostrar aqui para vocês. Mais uma coisa, tem que tomar cuidado, porque as imagens que aparecem nessas redes sociais, elas não têm escrúpulos, tá? Olha só essa imagem aqui. Jovem, trans, espanhola, se arrepende da mudança de sexo e denuncia o sistema. Arruinaram a minha vida. Ou seja, eles falam que o filho não é seu. Ó, Itália, Suécia, Finlândia, Estados Unidos, todos esses grandes países são piores do que o Brasil na questão de crianças. Vocês não têm noção. Não tem noção. Vocês não têm noção. Vocês que têm filhos menores de idade, principalmente filhos abaixo aí dos seus 12 anos, não vai caçar morar fora do Brasil, não, que você vai se arrepender. E eu digo isso amargamente. Se ambos os seus filhos são maiores de idade, tudo bem. Mas se são menores, não faça isso. É um conselho pessoal que eu dou. O Estado é muito profundo e muito grande. Olha só, na Espanha, que é um péssimo país, muito pior do que o Brasil, tá bom? Só ganha em euro, mas é uma tremenda de uma cagada. Escuta bem o que eu vou te falar. Pegaram um homem, um menino, uma criança, fizeram o corte do bilau do menino. Isso, ele ainda era criança. Ele ainda era criança. Ele não tinha entendimento, ele tinha apenas 4, 5 anos de idade. Depois que cortaram o bilau do menino, ele ficou mais velho. E aí, ele não queria ser mulher, ele queria ser menino. Mas a escola o obrigava. Por quê? Porque a escola também fala que o filho não é seu, é do Estado. E aí na escola, eles passam aquele kit GAY para o seu filho. Eles ensinam para o seu filho pronome neutro. Eles ensinam para o seu filho que existe todo tipo de amor. Amor com cachorro, homem velho com criança, homem velho com bebê. Meu irmão, os caras estão liberando tudo. Todo tipo de amor. Sério, a escola, que deveria ser um lugar para aprender a ler e escrever, forma-se analfabetos, pessoas que não têm um mínimo de educação para poder enfrentar um mercado de trabalho, não tem, e são todos degenerados. E aí eu digo para você o seguinte: pegaram um menino, transformaram numa travesti, o menino não queria, e aí arruinaram a vida dele. Tá entendendo? Vocês estão entendendo a situação? Aí me vem uma futura ministra do STF falando que a criança não pertence à família, pertence ao Estado. Eu só vou lembrar de uma frase, e para meio entendedor, para entendedor, meia palavra basta: independência ou morte. Essa é a frase que se resume aqui: independência ou morte. Agora, eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Tome cuidado, porque o Estado é o tipo de empresa que só dá prejuízo, tem um monte de funcionário, é ineficiente e ainda continua existindo porque extorque outras pessoas. Se fosse resumir o Estado numa empresa. Então nós temos uma máquina estatal que está criando verdadeiros monstrinhos. Olha só, a próxima ministra do STF pode perseguir os seus filhos. Eu faço uma pergunta: uma mulher como essa tem filhos? Se tem, como é que estão os filhos dela? Como é que estão os filhos dela? Você lembra da Marta Suplicy? Vai lá pegar o histórico dos antigos deputados que ficavam lacrando na internet. Os filhos todos degenerados.
Uma mulher, não, sério, meu irmão, eu digo uma coisa para vocês. Nós vivemos uma bandidolatria, uma demoniocracia, uma demoncracia, doutrina de demônios, onde só favorece os demônios. O diabo, ele tem ódio do homem, ódio do homem, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O diabo, ele detesta o homem. O diabo e seus anjos, ele detesta o homem. E aí ele quer transformar o homem numa mulher. Para quê? Para degenerar aquilo que Deus criou. E aí nós temos, no fim do Apocalipse, a anticrista, não é o anticristo. Eu já fiz uma escatologia bíblica explicando que é uma mulher, o anticristo. Inclusive, mostro passo a passo que não é um homem. Tá? Como tudo começou, é como tudo vai terminar. Assim como Eva cavou o pecado, destruindo o Éden, né, comendo o fruto proibido, assim será também a grande meretriz, que junto a ela vem aí a anticrista, que vai destruir a humanidade. Então a humanidade começa sendo destruída por uma mulher e vai terminar destruída por uma mulher. Diz que no fim dos tempos o homem será mais escasso que ouro de Ofir. Ou seja, se você conseguir encontrar 10 mil homens no planeta Terra no fim dos tempos, vai ser muito. Vai ser muito. Então, nós estamos vivendo tempos sombrios. Tempos onde as pessoas que praticam o mal anseiam pela destruição da sua família. Pois bem, até aqui você desenvolveu um senso comum e ético sobre o que é o governo e os planos diabólicos do governo. Agora você precisa de uma solução. Ponto número 1 que eu falo para você. Se escola de fato prestasse, o supletivo não demoraria 60 dias para formar uma pessoa que se ausentou da escola por 3, 4, 5 anos. Como que pode alguém fazer um supletivo em 60 dias e fazer um supletivo do ensino médio e conseguir o diploma em apenas 60 dias? É muito simples. Na escola não se ensina porcaria nenhuma. É sempre aulas de lacração. Eu trouxe a grade curricular de 2023 dos alunos. Tem matéria que é de olho no digital, para botar os seus alunos para ver vídeos de redes sociais bestializadas. Aulas de lacração, meu irmão. É isso que eu digo para vocês. Então, um patriarca, aquele que ama a sua família, acima de tudo, esse cara está em profunda conexão com Deus, com Jesus Cristo. O patriarca, ele tem que ser um empreendedor. Não adianta você ser patriarca e ser pobre. Não funciona. Abraão tinha recursos financeiros. Você pega José, tinha recursos financeiros. Todos os patriarcas tinham recursos financeiros. Por que eu falo isso para você? Porque o sistema patriarcal, ele garante o seguinte: a mulher, ela não vai trabalhar. Ela vai ficar em casa. Mas ao mesmo tempo que a mulher vai ficar em casa, que ela não vai trabalhar, a mulher precisa ser honrada. Então, você vai arcar com os custos da mulher. Por exemplo, uma coisa que o meu avô fazia, meu avô passava um salário para minha avó. Né? Eu tive vários avós por parte de índio, né? E um avô que veio por parte da Europa. Esse avô meu por parte da Europa, ele serviu a guerra do Iraque durante 20 anos. E ele sempre dava um salário para minha avó. Tá? Independente da minha avó ser dona de casa, ele propôs um salário para ela. Por quê? A troca é justa. Você cuida da família, você ajeita a casa e você vai ser remunerada por isso. Só que para isso acontecer, o homem tem que ganhar bem. Não adianta o homem ganhar mal. Não adianta você ser subserviente e escravo. Como é que você vai chegar na sua esposa e vai falar assim: fica em casa, não precisa trabalhar, se você ganha 1.200, 2.000, 3.000 reais? Não dá. Não dá. Então, a Bíblia, ela é um livro empreendedor também. Você precisa de recursos financeiros para você poder angariar novos projetos na sua vida. Então, por exemplo, quando você tem um estilo patriarcal,
O que é, pelo menos até você conseguir morar na roça, porque aí o custo de vida cai muito. Aí realmente o custo de vida cai pra cacete. Mas antes disso acontecer, para você alcançar os seus objetivos, o homem trabalha, a mulher ela se propõe a cuidar dos filhos e da casa. E aí ela é remunerada, porque o trabalho que ela faz também é um trabalho honrado. E na verdade, o trabalho de educar os filhos, de ensinar os filhos, de estar presente com o filho é um trabalho honrado. Então, basicamente, ela tem que ser recompensada por isso. Então, o sistema patriarcal, a mulher ela é recompensada por isso. O homem, ele vai trabalhar e vai garantir a integridade da família, tá? O sistema patriarcal nos ensina que os pais devem repassar o conhecimento empreendedor para os filhos, para que os filhos aprendam a profissão do pai, né? Isso aí é extremamente importante. E começar um grande ciclo de desenvolvimento. Agora, hoje em dia, tudo é feito para te escravizar. Quando eu falo que você tem que ser empreendedor, é por causa disso. Porque quando você é empreendedor, quando você tem bala na agulha, você tem dinheiro, vem uma ministra da STF e quer tomar o seu filho. Meu irmão, em menos de 24 horas ou 48 horas, você está em outro país. Antes de qualquer canetada, você está em outro país. Você está entendendo? Se você não for um narcotraficante, se você não for um presidiário, se você não for um bandido, se você for uma pessoa do bem, que não tem ficha na polícia ou não tem grandes depreciações, uma pessoa do bem, e você é uma pessoa comum, normal, e você vem a sofrer algum tipo de injustiça, e você tem bala na agulha, você pula fora. E muito rápido. E você deixa chupando o dedo. Agora, isso só é possível para quem tem recursos financeiros. Outra coisa. O Estado, ele é grande, mas ele não é tão capaz de tomar conta de todo mundo. Então, quem mora no meio do mato, já existe uma enorme dificuldade do Estado ficar enchendo o saco. Na cidade é mais fácil, porque um único funcionário consegue rodar o bairro inteiro, a vizinhança inteira, e consegue catalogar tudo. Agora no meio do mato, onde ninguém atende porteira, ninguém tá nem aí pra nada. É por isso que esses partidos políticos querem destruir a roça. Querem acabar com as pessoas que moram na roça. Por quê? Porque a roça traz liberdade. Você tem água pura, com uma água alcalina. A água alcalina faz com que você não tenha nenhum problema numa desse nem nada. Você pode produzir o seu próprio alimento, que é uma coisa maravilhosa, batata, mandioca, cenoura. Você pode ter carne, coelho, peixe, galinha. Você pode fazer a sua própria proteção, não vou explicar aqui, na internet eu não falo. Você pode ser autossuficiente e dar uma banana para o governo. Então, basicamente, é aquilo que eu sempre falei. Por que as árvores que estão nas cidades não são árvores frutíferas? Porque o governo não quer deixar você com liberdade de não precisar comprar comida. Então, a partir do momento que você se torna independente do Estado, o Estado passa a temê-lo. O Estado começa a ver você como um empecilho. É tipo banco. Se você tem um limite de 20 mil reais de crédito, é só você começar a pagar as contas em dias para o seu limite diminuir. Porque o banco não está interessado em quem paga o dinheiro honestamente. O banco quer o cara fudido para poder tomar os bens dele. Então eu preciso que você entenda, eu acho que isso é extremamente importante, que a jornada de um patriarca, ela tem que ser uma jornada financeira também. Não adianta você falar assim, vou seguir o sistema patriarcal, se você deixar os seus filhos na escola. Agora, como é que você tira os seus filhos da escola? Você vai ter que fazer um homeschool. Homeschool não é barato. Você vai ter que comprar os livros para poder educar em casa. Você vai ter que tirar do seu dia 3 horas para poder educar os seus filhos. A sua esposa vai ter que tirar umas 3 horas para educar os seus filhos. Você vai ter que documentar isso em foto, caso aconteça um problema no futuro. Esses livros que você for comprar, eles têm que estar de acordo com o governo brasileiro, infelizmente. Então você tem que ir lá, mesmo que a vantagem é que você vai poder falar pro seu filho, ó, estão ensinando aqui que enfiar um abacaxi flamejante na bunda é bom, mas é ruim. Lembra que o governo é sempre mal, então você consegue dar uma ajustada na coisa.
Então você vai ter que comprar os livros para educar os seus filhos. Você vai ter que participar de cursos. Você vai ter que levar o seu filho em natação, em alguma atividade, porque tem que ter convívio social. Você tem que cumprir certas funções para você participar do homeschool, para você se enquadrar no homeschool, senão você não se enquadra. Então tem certas coisas que é caro. Morar na roça, você vai ter que ter o metal. Metal que cospe metal. É caro metal que cospe metal. Qualquer sítiozinho, meia boca, vale 2, 3 apartamentos. Então, praticamente, tudo é extremamente caro e não é convencional ao trabalhador brasileiro. Por isso, se você que está vendo essa pedra de tropeço, uma futura ministra do STF falando que a criança pertence ao Estado, e não da família, saiba que isso já é pensamento do governo. Já é pensamento do governo. E viver nas cidades é viver em Sodoma. Lembra de Sodoma, das pessoas querendo se aproveitar dos anjos? E Ló teve que falar, não faça isso. Essas pessoas são pessoas de Deus, não sei o quê. Pois é, meu irmão. E aí acabou que os anjos saíram para fora e cegaram os homens. E depois veio repentina destruição, fogo e enxofre, radiação, plasma e enxofre. Por isso que eu digo para vocês. E não é só o Brasil, o mundo inteiro está assim. A Espanha, nós já falamos sobre isso. Isso aqui foi na Espanha, cara. Foi na Espanha. A Alemanha também está passando por isso. Brasil, nós já temos essa loucura acontecendo. Ou seja, o seu filho, até a maioridade, ele nem sabe o que é da vida. Se vai ser homem, se vai ser mulher. E os professores eles obrigam o seu filho a dar a bunda. Obrigam, de verdade, obrigam. Eles não chegam no quadro e falam assim, a partir de hoje você vai ter que dar Não é assim que funciona. Eles colocam assim, façam uma redação explicando por que o homem branco é mau. Faça uma redação falando por que a testosterona é ruim. Os direitos das mulheres. Faça uma redação falando que mulher é coisa boa. E vão sempre fazendo aquela lavagem cerebral na cabeça da criança. Aí a criança fala que é homem, todo mundo. Aí a criança fala que é travesti, todo mundo. É a lavagem cerebral. Transformando os seus filhos em travestis, mesmo seus filhos não querendo. Aí quando passa todo aquele ápice, a criança cai em si, ela já cortou o pirulito dela para fora. E aí ela começa a ter uma profunda depressão e faz o famoso corte, Tá entendendo? E o governo não tá nem aí, meu irmão. O governo quer desgraça, destruição e caos. É para isso que serve o governo. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. A própria Bíblia nos ensina isso. Então, infelizmente, se você quer ter uma conduta bíblica patriarcal, você tem que elevar o nível do seu jogo. Não adianta você querer executar um sistema patriarcal na sua vida se você não tem nem autoridade e nem recurso financeiro. Por isso, e aí vem aquelas pessoas e dizem o seguinte: mas as pessoas, os profetas na Bíblia, todas aquelas pessoas eram pobres, não tinham dinheiro. Meu irmão, Paulo, quando ele pregava, é óbvio que ele não tinha dinheiro, porque um profeta viaja de cidade em cidade, de país em país, com a sua sandália e a sua túnica, pregando o evangelho. O propósito do profeta não é construir família. O propósito do profeta não é educar os seus filhos. O propósito do profeta é pregar o evangelho. Então esse está profundamente conectado ao Criador e não precisa de mais nada. Agora, se você não é profeta, porque até o presente momento não tem ninguém na terra que seja, e você se considera um patriarca, que é um pai de família que segue a Bíblia e quer o bem para os seus filhos, pois bem, parabéns. Você tem que seguir o que se é falado na Bíblia. E aí você vê o que? Jesus Cristo, antes dele de ter o seu despertar, o próprio Deus, ele mostrou, antes dos seus 30 anos de idade, apesar de fazerem vagamente algumas pregações, ele trabalhou como marceneiro, que era uma profissão de prestígio. Abraão tinha recursos. Ló, Jó,
tinha recursos. Você pega todo o contexto bíblico histórico, você vê pessoas de prestígio que tiveram recursos. A pergunta que fica é: será que Abraão está no inferno? Será que Noé está no inferno? Será que todos esses caras que tinham recursos financeiros estão no inferno? Ouro em abundância estão no inferno? Será? Então, vocês têm que desassociar o dinheiro ao pecado, mas associar o pecado à luxúria. O pecado à luxúria. E a luxúria é a cobiça. É basicamente você cobiçar os bens materiais. É você viver pelaquilo ali. É você ser o tipo de pessoa que você vive por aquilo. Você passa maquiagem, passa batom, compra, faz unha postiça, usa iPhone, vive uma aparência mundana. Tudo para tentar ser uma coisa que você não é. Isso é cobiça. Agora, você ter recurso financeiro para você alimentar sua família, para você bater de frente com o Estado, para você falar assim: não, minha família eu que vou educar, e se você não quiser eu saio do país e que se dane essa merda, pois é, você vai ter que ter recurso financeiro. Então, o sistema patriarcal nos ensina. Você tem que aprender isso. Agora, olha bem, meu irmão, olha bem essa notícia. Porque se a criança é do Estado, o Estado pode cortar o pirulito dela para fora. Tá aqui, ó, USP. Pode cortar o pirulito dela para fora. Você tá entendendo? Vai ter um momento da sua vida que você vai ter que dizer não pro Estado. E quando você dizer não pro Estado, ele vai se enfurecer. E aí, meu irmão, é bom que você tenha estratégias inteligentes para você resolver essa situação. Mas nunca se entregar para esse Estado. Espero que esse vídeo tenha agregado valores morais e éticos para você. Quem quiser participar do conteúdo Prêmio, você vai ter o meu contato pessoal. Inclusive, existe um grupo de Mojave. Nós temos um grupo de Mojave onde as pessoas estão se reunindo dentro do Brasil para formarem alianças. Tá? Além de todos os grupos que nós temos aqui, existe também um 7º grupo de Mojave, ok? Que as pessoas participam. E nesse grupo de Mojave, é só você como aluno me pediu para poder participar que eu te adiciono no grupo, onde as pessoas estão se juntando e formando alianças. Você não precisa morar um do lado do outro, mas às vezes só do fato de você morar 50 quilômetros, 100 quilômetros, um já pode ajudar o outro. Fica mais fácil uma rede de pessoas que se ajudam e que não dão muito valor para o Estado, tá? Então, basicamente, conteúdo Prêmio, eu repasso todo o meu conhecimento de mais de 10 anos, de carreira em empreendedorismo, Mercado Livre, Bitcoin, marketing digital, freelancer, tudo aquilo que eu sei que já deu resultado na minha vida, eu ensino para os alunos. E você vê estudos de caso para tudo quanto é lado, igual eu falei aqui, ó. Você vê estudos de caso para tudo quanto é lado. No momento que eu estou gravando esse vídeo, não são mais 20 vagas, já são 18 vagas e as vagas estão se encerrando. Então, se você quiser participar e transformar a sua vida, participe, meu irmão. Vai ser uma das melhores experiências da sua vida. Eu tenho certeza que isso aqui vai dar uma direção para você. Porque o Bitcoin te ensina a proteger dinheiro do governo. O marketing digital você consegue abrir um negócio sem interferência do governo. Freelance você consegue ganhar dinheiro sem um governo ficar botando a mão no seu banco ou no seu dinheiro. Tudo é ensinado de forma que o governo fique chupando o dedo, meu irmão. Então, caso você queira aprender, tem o primeiro link aqui embaixo na descrição, tá? E tome cuidado, porque o governo, meu irmão, se deixar, ele vira um grande dragão colossal que quer sugar a sua vida, né, e da sua família, tá bom? Fique na paz.